e ia estar aqui, vai pregar, vai trazer a palavra do Senhor. Ai, essa boneca aqui, bem querida, vem aqui. Deixa eu tirar minhas folhinhas, para você ficar mais à vontade. Imagina, irmã Gerilda. Nossa, obrigada, irmã Gerilda, pelo acolhimento. Realmente, conheço você desde que eu sou pequenininha, né? Acho que você me conheceu na barriga da minha mãe. Que privilégio, irmã Gerilda, poder estar aqui de novo na igreja onde eu cresci, irmãos, onde eu nasci, né? Onde eu me converti, onde eu me batizei. Ver os irmãos, ver que vocês estão bem, seguindo em frente, né, na caminhada cristã. Quando o pastor Fernando, irmãos, me convidou para trazer a mensagem algumas semanas atrás, a pergunta que eu fiz para ele foi: você tem certeza, pastor? Você confia? Por quê? Porque é a primeira vez que eu ia trazer a palavra assim, num culto mesmo, né? Eu e meu marido, nós somos de uma outra igreja batista, nós servimos com os adolescentes da nossa igreja, mas lá, né, a gente está mais acostumado com um pequeno grupo, né? Vocês sabem também que falar com adolescentes é um pouquinho diferente, né? A gente tem ali o nosso jeito, um pouco mais informal. Então, quando o pastor me deu esse desafio, eu falei, puxa, que frio na barriga que me deu, né? Mas, ao mesmo tempo, o lado bom do frio na barriga é que, com a graça de Deus, eu tenho algumas referências ótimas de pessoas muito próximas a mim, que pregam e que trazem estudos que já abençoaram muito a minha vida. Uma dessas pessoas é o meu marido, que está aqui, é uma pessoa muito modesta, mas já serviu muito na Igreja Bíblica da Paz, é uma das referências que eu tenho, te agradeço por ser bênção na minha vida, aprendo e aprendi muito com você. Quem conhece os meus pais também que estão chegando, são bênção para mim, o meu pai e minha mãe, aprendi muito com eles. Então, obrigada, pastor Fernando, pela honra, viu, de poder falar aqui na igreja onde eu me converti. Para começar a reflexão de hoje, irmãos, eu gostaria que a gente abrisse nossas Bíblias em 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Mas antes de nós começarmos, de fato, a leitura bíblica, a gente vai relembrar um pouquinho do contexto dessa passagem, tá? Então, 1 Reis 19, a partir do versículo 1. Qual que é o contexto aqui, irmãos? O povo de Israel, ele vivia sob a liderança de um rei péssimo que não seguia o Senhor. Alguém lembra o nome desse rei? Acabe, muito bem. E esse rei, irmãos, para piorar a situação, ele era casado com uma personagem bíblica que eu diria que é uma das grandes vilãs da Bíblia, Jezabel. Quem era essa mulher? Uma mulher má, super dominadora e pagã, que adorava outros deuses, como Baal e Azerá. Pelas minhas pesquisas, essa Azerá era uma deusa. Então, imagina, a mulher adorava Baal, que era um deus homem, e adorava essa deusa Azerá. Houve um tempo, irmãos, que o povo de Israel ele adorava a Deus. Mas Acabe, induzido por Jezabel, ele começou a instituir cultos idólatras, onde aconteciam coisas horríveis, como o sacrifício de crianças. Eu li que até crianças vivas eram dedicadas a esses deuses. Autoflagelação, né, que é quando a gente fica batendo em nós mesmos, sendo violentos com nós mesmos, e outras atrocidades. Isso a Bíblia relata em 1 Reis 16, versículos 31 e 32. E é nesse cenário que acontece um episódio bem conhecido. Deus envia Elias para avisar o rei Acabe que o período de seca que eles estavam vivendo, ele iria acabar. Ou seja, Deus ia mandar a chuva de novo. E Elias respeita, né, a voz de Deus, vai conversar com Acabe, e além de conversar com Acabe, irmãos, Elias faz o seguinte: Elias convoca, digamos assim, algo que eu chamei de uma espécie de batalha. Mas antes de falar da batalha, vamos falar um pouquinho do que Elias fez. Elias convocou todo o povo de Israel para se encontrar com ele no Monte Carmelo. É o que a palavra de Deus fala em 1 Reis 18. Nesse momento, quando Elias convocou o povo para se encontrar com ele no Monte Carmelo, ele convoca, então, isso que eu chamei de uma espécie de batalha. Entre ele, os 450 profetas de Baal e 400 profetas de Azerá, essa deusa. A regra, irmãos, resumidamente, era a seguinte: 2 novilhos tinham que ser mortos e oferecidos em sacrifício, um sobre o altar de Baal e um outro novilho sobre o altar do Senhor. E seria declarado, né, como Deus verdadeiro, como Deus real, aquele Deus que mandasse fogo para queimar o novilho. A Bíblia relata que os profetas de Baal fizeram de tudo
para que fogo do céu caísse. Então, os profetas de Baal dançaram, cantaram, ficaram lá se mutilando, se autoflagelando durante horas. E nada, irmãos, absolutamente nada aconteceu. E a gente sabe por quê, né? Eles estavam adorando deuses que nem sequer existem. Nada aconteceu. E aí chega a vez de Elias. O que Elias fez, irmãos? Ele arrumou o altar do Senhor. Uma coisa que me surpreendeu enquanto eu li essa passagem para refletir com os irmãos, é que Elias mesmo teve que arrumar o altar, né? O altar estava mais ou menos destruído ali. Então Elias vai, arruma o altar do Senhor, prepara tudo. Obrigada. Posicionou o novilho, Elias, e ainda pediu para que muita água fosse colocada no sacrifício. Ou seja, irmãos, Elias realmente sabia o Deus em quem ele cria, né? Porque até colocar água ali e ainda pedir para Deus mandar fogo num lugar que estava completamente molhado, completamente úmido, é uma segurança muito grande de que o Deus a quem ele servia era realmente o Todo-Poderoso. Então Elias orou dizendo o seguinte, aí eu vou ler um versículo para os irmãos. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que Tu és Deus em Israel. Responde-me, ó Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, ó Senhor, és Deus, e que fazes o coração deles voltar para Ti. 1 Reis 18, 36 e 37. O final, irmãos, dessa história, acho que a maioria de nós conhece, né? Deus respondeu o clamor de Elias, mandou o fogo dos céus que queimou todo o holocausto. A Bíblia fala, inclusive, que as pedras que Elias tinha arrumado para reconstruir mais ou menos o altar também foram queimadas, né? E as pessoas, irmãos, ficaram prostradas, caíram prostradas, reconhecendo que o Senhor é quem? Era o Deus verdadeiro. Acontece que a nossa grande vilã, que eu comentei com os irmãos, Jezabel, ela ficou furiosa quando ela soube que os profetas de Baal e de Azerá tinham sido derrotados. E ela mandou, irmãos, uma mensagem para Elias, mandou um recado. E esse recado está na passagem que agora eu vou ler com os irmãos. Então, eu vou ler com os irmãos 1 Reis 19, a partir do versículo 1, e por enquanto eu vou ler até o 9, tá? Então, vamos lá. O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí, ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado, que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com o seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali, ele entrou numa caverna para passar a noite e, de repente, o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Vamos até aí para começar, irmãos. Muitas vezes, quando nós lemos essa história, a gente não entende como alguém como Elias, que viveu tantos milagres de Deus, ele pôde se alarmar com a ameaça de Jezabel. Uma mulher ímpia, uma mulher que nem conhecia Deus, uma pessoa que adorava a deuses falsos, né? Uma mulher malvada. A Bíblia fala que ela era uma mulher má. Então, como que Elias pôde, né, se alarmar com essa mulher ímpia? Ao longo de 1 Reis 19, aliás, de 1 Reis como um todo, irmãos, a Bíblia relata que Elias tinha sido usado para fazer várias coisas maravilhosas, como multiplicar o trigo e o azeite na casa de uma viúva pobre, a viúva de Sarepta, e também ressuscitar o filho dessa viúva. E isso para dar 2 exemplos para os irmãos, tá? Porque Elias vivenciou outras situações ali miraculosas com o poder que Deus, né, que Deus concedia, porque o poder vem de Deus, nunca vem de nós.
Mas uma coisa, irmãos, que a gente se esquece é que Elias, ele foi humano como nós. E seres humanos sentem o quê? Medo, tristeza, angústia, desânimo e outras emoções negativas. Tem até um versículo que se encontra ali em Tiago 5,17, que diz o seguinte: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. A gente já sabe, irmãos, que Elias orou e que não choveu durante 3 anos e meio, mas eu quero me ater ao começo do versículo. O profeta Elias era um ser humano como nós, ou seja, uma pessoa sujeita às mesmas dores, às mesmas tentações, às mesmas dificuldades que nós. Ou seja, Elias era um ser humano como nós. E é interessante ver, irmãos, que enquanto Elias foge de Jezabel e se isola ali, cheio de apatia e de temor, Deus não ignora o que o profeta está sentindo. E Deus não julga também Elias por ele estar se sentindo assim. No versículo 5 de 1 Reis 19, que nós lemos, e eu vou ler de novo, a Bíblia fala assim: Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Nesse versículo, irmãos, a gente vê que o próprio Senhor mandou um anjo para acordar Elias e também para enviar água e comida para quê? Para fortalecê-lo. Isso veio do próprio Deus. E a partir do versículo 9, que a gente vai ler de novo o 9 e mais alguns outros, nós vemos Deus estabelecendo um diálogo com o profeta. Então, irmãos, qual passagem eu vou ler agora? Ainda 1 Reis 19, vou ler novamente o versículo 9, e nós vamos agora até o 16. Então, versículo 9 novamente. Ali, Elias entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, e só a ti, mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços, mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em seu lugar. Irmãos, quando eu leio o restante desse capítulo, eu chego à seguinte conclusão, e creio que foi até algo que o Espírito Santo me falou enquanto eu estudava esse texto para trazer a reflexão para os irmãos. O problema não está nas emoções em si, não está em nós sentirmos tristeza. Irmã Jurida acabou de falar de um luto, né, irmã, pelo qual pessoas que eram da Betel e outras estão passando com o falecimento dessa irmã. Então, irmãos, o sentimento, as emoções, eles são válidos. E há momentos em que a gente vai sentir dor, em que a gente vai chorar, em que a gente vai ter adversidades. Mas o problema é como a gente responde às emoções. Então, volto a falar, o problema não é a emoção em si, é como a gente responde a elas. Eu li uma frase muito interessante essa semana do pastor Hernandes Dias Lopes, em que ele diz o seguinte, agora a gente abre aspas, né? Elias tirou os olhos de Deus e colocou os olhos nas circunstâncias. Num dado momento, Elias pensou que sua vida dependia da ímpia Jezabel e não de Deus. Por isso, ele temeu e fugiu.
sempre que tiramos nossos olhos de Deus para colocá-los nas circunstâncias adversas, afundamos num pântano de desespero. Que forte isso, irmãos, mas como essa frase do Hernandes Dias Lopes, ela me impactou, porque isso é verdade. Quando a gente tira os olhos do Senhor e a gente se prende às circunstâncias, a gente fica cada vez mais para baixo, cada vez mais cabisbaixo, cada vez mais desanimados. Nos cultos que a gente tem tido aqui às sextas-feiras, e eu agradeço a Deus porque tenho podido participar, mesmo não sendo mais membro de Betel, mas tenho podido participar, a gente recebe muitos motivos de oração. É a irmã Jorilda, é a irmã Clélia que vem aqui, trazem os pedidos, a gente ora. E eu vou ser honesta com os irmãos. Alguns desses pedidos, eles são muito sérios, né? Então, pessoas com doenças graves, famílias enlutadas, pessoas que sofreram acidentes, situações que eu vou me abrir com os irmãos. Às vezes eu ouço, eu fico quietinha, mas eu penso, como que isso vai ser solucionado? Eu penso isso. Eu penso assim, parece que não vai ter um final feliz. E isso só reforça, irmãos, como as circunstâncias das nossas vidas, elas podem ser realmente adversas e, às vezes, nos colocar em situações de pressão, de tristeza e de desesperança. Jesus nunca prometeu que a nossa vida aqui no mundo seria fácil. Vocês lembram que tem aquele versículo clássico de João 16:33, em que o nosso Salvador diz, nesse mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo. Eu venci o mundo. Quando nós vivemos esses dias, irmãos, onde o entorno parece tão negativo, né, nós precisamos da ajuda do nosso Deus para 3 coisas. E eu enumerei essas coisas. Vamos lá. Primeira, reconhecer as nossas emoções. Irmãos, a gente precisa falar a verdade para nós mesmos. Então, quando a gente sente dor, a gente tem que falar, estou sentindo dor, estou me sentindo triste, estou me sentindo para baixo. A gente tem que reconhecer a nossa dor, até para a gente poder chegar para Deus e falar, olha, Deus, a minha situação é essa. O Senhor consegue me ajudar? Eu sinto isso. O Senhor pode me ajudar? Um outro adendo importante que eu gostaria de fazer para os irmãos. Quando a gente percebe que a nossa situação está grave, por exemplo, é uma situação de tristeza que não passa, os dias vão evoluindo e a gente continua para baixo, a gente tem que pedir ajuda, irmãos. Deus colocou médicos, terapeutas, irmãos em Cristo, para nos ajudarem nesse sentido também. Ou seja, a gente não pode ignorar isso, né? Que Deus também usa pessoas em nosso favor. Eu e o Dan, nós somos ovelhas do pastor Wagner Vailate. E ele tem uma frase que a gente gosta muito. O pastor Wagner fala o seguinte, as pessoas precisam de Deus, mas as pessoas também precisam de pessoas. Então, o primeiro passo é, reconheça as suas emoções. Se você se sente angustiado, irmão ou irmã, fale isso para Deus e reconheça, olha, Deus, o que eu sinto é angústia, o que eu sinto é um desânimo muito grande, o que eu sinto é uma apatia, porque a gente precisa desse start, né, desse reconhecimento para que Deus vá trabalhando em nossas emoções. Segundo ponto que eu levantei aqui, a gente precisa entender que as emoções, elas fazem parte da nossa humanidade, irmãos. Enquanto a gente não estiver com Jesus, né, na eternidade, a gente vai passar por situações adversas. Então, assim, vamos nos julgar menos? Que a gente fica, às vezes, né, não, eu tenho que estar feliz sempre, não, isso não pode acontecer comigo. Respira, nós somos seres humanos, Deus entende, nós temos um Salvador a quem recorrer, né, a quem pedir ajuda. E o terceiro passo que eu separei, irmãos, a gente precisa contar com a ajuda do nosso Criador para que esse tempo de caverna, ele não seja longo o suficiente para perdermos a esperança que temos de viver e de realizarmos os propósitos que o próprio Deus tem para nós. O que eu quero dizer com isso? Vocês viram que aqui na passagem que a gente leu, Deus pergunta 2 vezes para Elias, o que você está fazendo aqui, Elias? E ele estava na caverna. A minha sensação, irmãos, quando eu leio esse relato de 1 Reis 19, é que Elias estava tão para baixo, mas tão para baixo, que se dependesse dele, ele ia ficar naquela caverna para sempre. Ele chegou a pedir a morte para Deus, tamanha era a angústia que ele sentia, mas Deus tinha planos para o profeta. E Deus amorosamente cuidou de Elias, alimentou Elias, conversou com Elias e deu o quê? Novas tarefas para Elias, que a gente pode ver nesses últimos versículos que lemos, nos versículos 15 e 16. Quando Deus fala para ele, irmãos, volte para o deserto que fica perto de Damasco, unja Azael, unja Jeú, unja Eliseu, são tarefas que Deus está dando para Elias. Em outras palavras, Deus está falando, o meu trabalho com você não acabou.
Respira fundo, vem aqui comigo, que você tem ainda mais coisas para fazer para a honra e glória do meu nome. Um outro destaque que eu quero fazer para os irmãos é que eu entendo que essa pergunta que Deus faz para Elias, o que você está fazendo aqui, é uma pergunta de reflexão também. Homens e mulheres de Deus como nós temos nossos altos e baixos, irmãos. Às vezes nós estamos cheios de fé, às vezes estamos muito fortalecidos, né, no Senhor, muito animados, muito alegres, e às vezes nós estamos o inverso, desabastecidos, tristes, às vezes sem perspectiva, mas Deus é aquele que pode restituir a nossa alegria, o nosso vigor. Uma coisa que eu gostaria que os irmãos se lembrassem é: a caverna não é o lugar para a gente permanecer, não é o lugar, irmãos. Além disso, quando o Senhor pede para Elias, no versículo 11, eu vou ler de novo o versículo 11, o Senhor Deus disse: saia, Elias, e vá ficar diante de mim no alto do monte. E aí fala, né, que o Senhor passou por ali, mandou um vento muito forte, Deus mandou também o terremoto, Deus mandou o fogo. Quando Deus fala isso para Elias ficar no alto do monte, 3 coisas aconteceram. Passou um vento forte, passou um terremoto, passou até mesmo fogo, mas o Senhor não estava em nenhum desses elementos. E, finalmente, no versículo 12, nós vemos que depois que veio o fogo, veio um sussurro calmo e suave. E há traduções, eu procurei fazer, irmãos, que nem eu vejo meu pai fazendo, Daniel fazendo, minha mãe fazendo. Não me contentei com uma versão só da Bíblia, fui procurar em outras traduções, e 2 delas dizem o seguinte, que o que passou por Elias foi uma brisa suave. E a outra tradução, que é a Arca Almeida Revista e Corrigida, é isso, né? Obrigada, pastor. Pedi uma colinha aqui para o pastor Fernando. A tradução fala, irmãos, que o que passou por Elias foi uma voz mansa e delicada. Irmãos, era a voz de Deus, mansa e delicada. Então, Deus estava ali, nesse sussurro tranquilo, mostrando para Elias e para nós a ternura dele, de Deus Pai. Então, Deus pode se manifestar da forma que Ele quiser. Se Deus quisesse, irmãos, ter falado com Elias no terremoto, no vento forte, no fogo, Deus poderia ter falado. Mas Deus escolheu falar com Elias na brisa suave, na voz mansa e delicada. E a minha conclusão, irmãos, é de que muitas vezes Deus opta por se revelar a nós, nessa voz mansa e delicada, para revelar a presença tranquilizadora dele, né? Então, a conclusão que eu tiro de tudo isso é a seguinte: muitas vezes a gente tenta ignorar ou evitar as nossas emoções, até mesmo passar por cima delas, principalmente quando elas não parecem positivas. A gente costuma ouvir muito, né? Eu que cresci na igreja, pastor, sempre ouvi isso. Não, Deus tem uma vida abundante para você, Deus tem uma vida maravilhosa para você, e isso é verdade, tá? Deus tem uma vida abundante para nós, mas muitas vezes a gente fica preocupado porque o nosso interior, ele não está tão alegre, tão abundante como a gente gostaria. Às vezes nossas emoções não estão tão pulsantes como elas deveriam. Então, eu só gostaria de reforçar para os irmãos que o problema não são as emoções, não é quando a gente está mais caidinho, mais tristinho, mais chateado, mas o problema está nas causas pelas quais nós nutrimos tais emoções negativas, como eu li para vocês a frase do pastor Hernandes Dias Lopes. Elias ficou assim para baixo porque ele tirou os olhos do Senhor. Tirou os olhos do Senhor e ficou olhando a circunstância. Então, o problema está na causa do nosso desânimo, da nossa apatia, da nossa tristeza. Não estou falando, irmãos, de problemas que às vezes se abatem sobre nós, como a gente exemplificou, o luto, uma doença. Isso é super legítimo, tá? Eu estou falando de situações em que a gente fica preso, né, no desânimo, na apatia, a gente deixa de olhar para o nosso Salvador, que é quem pode recuperar a nossa alegria e a nossa satisfação. E um outro problema que eu enxergo é a maneira como a gente vai lidar com as nossas emoções. E aí eu pergunto para os irmãos, o que vocês estão fazendo aqui? Né? Cada um de nós tem a sua caverna, mas por quanto tempo, irmãos, a gente vai ficar na nossa caverna? A gente precisa sair da caverna com a ajuda do nosso Senhor, porque Ele sempre vem ao nosso encontro. Com o quê? Com a voz mansa e delicada, né? Então, o meu desejo para mim mesma e para os irmãos é que a gente sempre consiga ouvir essa voz suave do Senhor, nos chamando para fora da caverna e do isolamento, porque caverna e isolamento só contribuem para que a gente fique mais e mais desanimados e sem vigor, né?
Então, eu vou orar, irmãos, pedindo para que Deus nos ajude nesse sentido. E depois, irmã Jo e irmã Clélia, eu vou deixar com vocês uma listinha de pedidos que eu mesma elenquei, que tem a ver com essas questões de emoções. Eu vou ler só os tópicos, porque talvez eu não lembre de orar por todos eles, mas aí a gente registra. Eu entendo, irmãos, que a gente precisa agradecer a Deus, porque Ele se importa conosco e com a forma como a gente se sente. A gente precisa agradecer a Deus, porque Ele não coloca na nossa vida provações e tentações maiores do que a gente pode suportar. E isso é o que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios 10:13. A gente precisa agradecer, porque Jesus viveu nesse mundo e passou por emoções difíceis também. Então, se tem alguém que tem empatia por nós, irmãos, essa pessoa é Jesus Cristo. A gente precisa pedir a Deus ajuda para que consigamos reconhecer nossas emoções e deixá-las no altar do Senhor para que Ele nos cure. Precisamos pedir a Deus para levantar pessoas que possam ser bênção ou nas nossas vidas, ou na vida de outras pessoas que estão desanimadas, que estão aflitas, que estão tristes. E quem sabe nós vamos poder ser esses canais, não é mesmo? De bênção para quem está abatido, para quem está entristecido. E um último ponto, irmãos, que eu acho importante a gente orar sobre isso. Pedir a Deus que nos ajude a encontrar diariamente a alegria que está nele, ainda que as nossas circunstâncias sejam difíceis. Era isso que eu tinha, irmãos, para vocês. Que Deus abençoe a todos nós, e eu vou orar agora, tá? Querido Deus, nós te louvamos por aquilo que o Senhor é, por quem o Senhor é. Porque o Senhor é o Criador de todas as coisas. Eu oro, Deus, porque o Senhor é o único Deus, o único e verdadeiro Deus. Também te agradeço, Deus, porque na eternidade o Senhor escolheu cada um de nós para sermos teus, para te pertencermos e para fazermos parte da tua família. Eu te agradeço, Deus, porque mesmo na nossa pecaminosidade, o Senhor reestabeleceu os laços com o Senhor através de Jesus, que é o nosso Salvador, que viveu nesse mundo, viveu como nós, Deus. Teve dores, teve angústias, teve aflições. Então, Jesus sabe exatamente como nós nos sentimos muitas vezes nesse mundo decaído, nesse mundo cheio de lutas e de dificuldades. Eu queria te agradecer, Deus, porque o Senhor sempre deixa o canal aberto para que a gente te procure, para que a gente te busque e para que a gente ore, Deus, derramando os nossos corações e as nossas emoções diante do Senhor. Eu quero pedir, Deus, a tua ajuda, não só sobre a minha vida, mas também sobre a vida dos meus irmãos, ó Deus, para que quando o dia mal vier, quando as tristezas vierem, o luto vier, a doença vier, que o Senhor nos ajude, Deus, na gestão das nossas emoções. Que mesmo na tristeza, o Senhor esteja conosco, nos consolando, nos dando a mão, nos acudindo. Que quando vier, ó Deus, o desemprego, as doenças, ó Deus, as dificuldades às vezes em família, quando alguém se levanta contra nós, que o Senhor seja aquele que luta por nós, ó Deus, e que restabelece a alegria dentro dos nossos corações. Neemias disse, Deus, na tua palavra, que a alegria do Senhor é a nossa força. Nos ajude, Deus, por favor, a vivermos essa verdade, vivermos realmente a tua alegria sendo a nossa força, sendo o nosso escudo. Que o Senhor, ó Deus, coloque pessoas em nossas vidas que possam ser bênção nos nossos momentos de aflição e de adversidade. E que o Senhor também nos prepare, nos capacite, para que a gente possa ser, Deus, como braços, como pernas do Senhor, para ajudar também aqueles que estão em tristeza, aqueles que precisam que as suas lágrimas sejam enxugadas na aflição deles. Nos capacite para isso, ó Deus, e nos ajude, Pai, a vivermos uma vida abundante, a não ficarmos para sempre na caverna, porque a caverna, Deus, não é o lugar que o Senhor tem para nós. O Senhor tem uma vida abundante, uma vida de alegria e uma vida cheia de esperança, Deus, para nos dar. Até porque a nossa esperança não é para esse mundo, Deus. Nossa esperança é para a eternidade. Nos ajude a vivermos aquilo que o Senhor tem para nós. Bondosamente, Deus, ouça a nossa oração, porque nós dependemos do Senhor, e aceita, Pai, a nossa oração, os nossos louvores, porque nós te amamos e porque nós dependemos de Ti. Te louvo, Deus, por morar num país livre, em que eu posso me reunir com os meus irmãos abertamente, sem ter que me preocupar com a minha segurança, para proclamar da tua palavra, Deus, e para te adorar. Te agradeço por esse privilégio, peço para que o Senhor visite nesse momento os nossos irmãozinhos das igrejas perseguidas em tantos países, alguns países, inclusive, próximos de nós, aqui na América Latina, inclusive. Pedimos, Deus, para que o Senhor continue conosco e nos fortaleça, porque a gente depende do Senhor, inclusive para que as nossas emoções estejam no lugar certo, ó Deus, e sempre olhando para o Senhor.
Nós te amamos, Deus, e pedimos para que o Senhor continue conosco. Em nome de Jesus. Amém.